Bom dia a todos os presentes, bom dia aos que estão nas mídias eletrônicas. É um prazer enorme estudarmos juntos novamente, é uma satisfação e um privilégio estudarmos juntos a Palavra do Senhor. Hoje a lição é a número 9, o que é política, parte 2. Então, é uma continuação da lição da semana passada, que o presbítero Paulo deu. Só para vocês terem uma noção, essa revista, O que é isso? Nossa Fé, tem mais, olha, hoje a lição 9, vai até 13. Então, faltam 4 lições para o encerramento. Nós temos os mesmos versículos da semana passada, então eu trouxe um versículo para abrirmos o estudo, quase um capítulozinho. Vamos mudar então um pouquinho, porque a lição é em Romanos, a mesma que foi bastante lida na semana passada, Romanos 13, 1 a 7, mas agora eu queria fazer com vocês a leitura que está em Mateus 25, nós vamos ler a partir do capítulo, deixa eu ver aqui na minha, Mateus 25, a partir do versículo 14, então, a parábola dos talentos. Esse texto tem muito a ver com a parte que nós vamos estudar hoje, refletir hoje junto à palavra de Deus. Está bem contextualizado. Então, Mateus 25, a partir do 14. Lá no 1 ele fala, então o reino do céu será semelhante a. Depois no 14, então, pois, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mais um pouco, então.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e tivemos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Né? E aqui, gente, tem política também, né? Sem dúvida nenhuma tem política também. É muito completo aqui e tem os dois lados, e que fique em nossa mente durante todo o estudo. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de liberdade aqui no Brasil, Senhor, para estudarmos a sua palavra, conhecermos mais da sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Pedimos que abra corações e mentes, Senhor, e me ilumine aqui em tudo que for falado sobre a Tua palavra, Senhor. E, sobretudo, ó Pai, que possamos praticar a Sua palavra em nossas vidas. Em nome dEle, Cristo Jesus, Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Como o pastor falou, há 2 anos nós tivemos uma série grande de estudos políticos, né, conforme a Bíblia, e agora surgiram essas 2 aulas que estão aqui. Claro que não é nem para chegarmos a uma conclusão de como é o estado ideal, e nem, na verdade, para orientar-lhes, porque eu acho que nós temos que estudar a política na palavra de Deus, ponto. O voto é consciência de cada um, baseado em uma série enorme de fatores, né? E uma coisa que eu sempre observo muito positiva na nossa igreja é o seguinte: eu nunca vi em igreja evangélica nenhuma que eu frequentei ou tenho frequentado, especialmente essa, o púlpito ser aberto para político, né? Porque a igreja tem que tratar das coisas de Deus, da salvação, da pregação do Evangelho, louvar a Deus, adorá-lo, né? Sobre o processo de santificação de nossos jovens, das nossas crianças, desde o início da vida, de nossos adultos, idosos, estamos sempre em processo de santificação. São dessas coisas espirituais que a igreja cuida. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: o que vocês acham? A igreja deve chamar políticos para ocupar o púlpito, falar de seus projetos, de suas intenções, de suas campanhas,
ou não? Então, pela palavra de Deus, a gente percebe que não, né? Algum irmão acha diferente, que político deve ocupar púlpito? Não, né? Infelizmente, a gente vê igrejas evangélicas onde políticos vão, ficam lá, fazem o quê? Fazem política, né? Não sei o que é isso, mas nada tem a ver com as coisas de Deus. No entanto, nós, crentes, podemos sim exercer política. Podemos sim exercer política. É bom que os jovens tenham ideia em mente de eventualmente candidatar-se futuramente, ou assessorar deputados, senadores, prefeitos. Por quê? Porque é alguém que tem o Senhor Deus no coração, aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, ajudando os políticos a fazerem o que lhes é obrigação, ou seja, as coisas boas, né? Então sendo assessores de políticos ou políticos, sim, nós crentes devemos participar da política, aqueles que tiverem juventude, coragem, disposição para isso, porque nós precisamos preencher os quadros políticos do Brasil de uma coisa que está faltando, que é a honestidade. E a gente vê isso diariamente nos jornais, na televisão, na internet, de todas as maneiras a gente chega à conclusão que está faltando honestidade ao mundo político no Brasil. Algumas pessoas têm dúvida, mas será que deve-se estudar política na igreja? Então, Oséias 4, 6a, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, né? Então, nós temos que buscar o conhecimento, e o conhecimento político, inclusive. Sabe por quê? Gente, a política interfere em tudo na nossa vida. A política interfere em tudo na nossa vida. Na nossa educação, pode ser assim ou assado, dessa maneira, da outra. Interfere no trabalho, no emprego, na economia, no nosso conforto, portanto, na nossa liberdade, e isso é fundamental, o conceito de liberdade é fundamental, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a liberdade, de maneira que a política ela entra nas nossas vidas e nós estamos vivendo em um ambiente onde nós temos que ser o quê? Sal e luz, né? Assim Jesus falou, nós temos que ser sal e luz, nós temos que procurar espelhar Cristo. Então, se nós não soubermos nada, nós vamos ao estímulo daqueles que eventualmente não são bons, né? Então, aquele versículo de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que foi bastante falado na última aula e estudado, o que ele quer dizer então, afinal? Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer o seguinte, cumpra a sua função, nós, crentes, devemos cumprir nossa função. Como cidadão dessa terra, dai a César o que é de César, e devemos cumprir a nossa função como cidadão do reino de Deus, cidadãos que somos do reino de Deus, dando a Deus o que é de Deus. Não misturando as coisas, né? Ficou bem claro que Jesus não gosta de misturar as coisas, né? Jesus, no pátio do templo, quando ele viu aquele mercado, que inclusive enganava os devotos, né? Enganava os fiéis porque vendia animais a preço de extorsão, né? Jesus disse que ficou profundamente desagradado e até irado com tudo aquilo e teve aquela reação. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje com as coisas que fazemos nas casas de oração, né? Nas igrejas propriamente, porque nós tratamos aqui de coisa santa, de coisa sagrada, que é sobre Cristo Jesus,
sobre Deus Pai e sobre o Espírito Santo, né? Então não podemos misturar. Muito bem. Eu acho que nós cristãos, de modo geral, os evangélicos, estão, alguns, pegando alguns caminhos tortuosos, né? Alguns caminhos que não levam a nada e não representam Cristo, né? Então, primeira coisa, nós temos que cuidar muito da nossa língua, né? Nós não temos que ficar adjetivando as pessoas. É muita adjetivação. A gente vê que os evangélicos alguns estão adjetivando. E é bom vigiarmos isso para que nós não caiamos, sabe aquela coisa? Uma mentira de tanto se falar, de tanto se falar, de tanto se falar, fica verdade, né? Algo anômalo, de tanto vermos, de tanto assistirmos, de repente aquilo passa a ser uma normalidade. Então a primeira coisa é, conforme Tiago nos fala do perigo do nosso órgão mais perigoso, que é a língua, nós temos que controlar a nossa língua e procurarmos adjetivar menos as pessoas, né? Então a gente vê no mundo evangélico, quando se imiscui com a política, né? E a igreja não deve fazer, conforme Lutero. E o próprio Calvino, alguns autores dizem que o Calvino separava bem as coisas santas das coisas de gestão, como ele foi um dos chefes em Genebra, e a revista fala muito bem sobre isso, tem nas Institutas, cita aí as Institutas muito bem. O próprio Calvino dizia, é só pegar nas Institutas, que a igreja e o Estado devem ser separada, e também o reformador principal, o Lutero, né? Zwinglio já tinha uma ideia um pouquinho diferente, mas Zwinglio não nos influenciou aqui no nosso continente como Lutero e Calvino, né? Então, eu entendo que a igreja, enquanto instituição, ela não pode fazer lobby no governo. Ela não pode trabalhar com as coisas que não são santas. Mas os crentes podem. E nós vamos ver versículos que reforçam isso daí. Mas nós, cristãos, temos que tomar muito cuidado para não sermos piores que o mundo. Piores que o mundo. Por quê? Porque nós temos que evitar termos que rotulem ou adjetivem. Querem ver alguns termos que agora estão na moda? A gente vê alguns que talvez pareçam cristãos, não sei, é só Deus que sabe. Mas fascista, né? Rotular o outro de fascista. Rotular o outro de comunista. A coisa mais frequente agora, 2, 3 palavrinhas, fala comunista, rotulando, né? De esquerdopata. O que é esquerdopata? Eu não sei o que é esquerdopata. Patia é doença, e esquerdo, eu não sei o que é. Essa palavra eu não conheço. Nazista, racista. Gente, tem gente que não sabe nem o que é nazismo, o que é fascismo, fica rotulando o outro, né? O comunismo tem um problema muito sério, ele é ateu também. Mas será que o nazismo não é ateu? Será que o fascismo não é ateu? Todos esses não trazem a mensagem de Cristo na sua prática, né? Então eu vou ler um texto aqui, chama Teologia da Trincheira, esse livro, e ele fala assim, olha, Dom Helder Câmara, ele era cardeal arcebispo emérito, ele foi cardeal arcebispo de Recife e Olinda, e emérito, falecido. Ele dizia o seguinte, olha aqui, quando dou comida ao pobre, dizem que sou santo. Quando pergunto por que algumas pessoas são pobres, dizem que sou comunista, né?
Dom Helder Câmara foi muito perseguido pela ditadura militar brasileira, acusado de comunista. E essas palavras são palavras dele, né? Então, o autor diz também o seguinte: é tão intelectualmente desonesto defendermos uma ideologia que não conhecermos, como atacarmos uma ideologia que nunca examinamos. Estudar é fundamental. Livro na mão e pé na lama da favela produzem os melhores intelectuais e a melhor teologia. Quem não gostar de lama da favela, sai do conforto, então. É isso que quer dizer, não precisa ir literalmente na lama da favela. Saia do conforto para ver o que é o sofrimento e a necessidade do outro. Né? Tá? Outra, a gente vê que alguns cristãos estão fazendo o quinto evangelho. Qual que é o quinto evangelho? O quinto evangelho nós não devemos fazer. Nós temos 4 evangelhos na palavra de Deus. Mas quer fazer o quinto evangelho? É assim, só o que eu gosto de cada um dos 4 evangelhos, e eu junto um outro evangelho que me agrada. E saio repetindo isso daí. Também é errado. Né? Então, nós como cristãos não devemos fazer o quinto evangelho só com o que eu gosto da palavra de Deus. Né? Então, nós temos que ter uma mente focada na palavra de Deus. Vocês viram o que nós lemos agora na abertura? Nós lemos uma parte de talentos que tem que se multiplicar, inclusive dinheiro, porque talento de música, talento de pregação, talento de visitação, digamos assim, né? As condições, as nossas características de desempenho dentro da vida cristã, que sejam tudo isso, os talentos, numa ampliação da definição. Visitação, a solidariedade, ajuda ao próximo, ligar para aquele que está doente, levar ao médico se ele não tem como ir, trazer de volta com carinho, com amor, ajudar materialmente, sim, quando necessário, etc, etc, etc. Isso não se põe no banco e multiplica, né? Mas aqui, uma das passagens dos versículos falou, nem que pusesse no banco tinha alguma coisa a mais, né? Renderia juros. Então, também fala de dinheiro, sim, que nós temos que ser o quê? Cuidadosos com a administração das finanças. E isso nós podemos tirar do micro, as nossas próprias, até o macro, as finanças do Estado. Tem que haver cuidado e zelo com as finanças do Estado. E a segunda parte fala do amor horizontal. Se nós não exercermos o amor horizontal, né? Eu dei plantão essa noite e bem cedinho eu estava vendo a TV Cultura Educação, né? São 3 canais agora da cultura, tem a Cultura Educação, e um professor estava dizendo o seguinte, a gente só aprende se a gente pratica. Se você aprende teoricamente e não praticar, você não aprendeu. E eu pensei, puxa, a palavra de Deus é isso mesmo. A gente aprende a teoria, a gente aprende a vontade de Deus e a gente tem que sair praticando, espelhando Jesus. Se a gente arquiva, se a gente se fecha a porta, não deixa ninguém entrar. Uma vez um pastor falou que tinha uma igreja, aqui mesmo, faz uns anos. Ele falou, entrou o último irmão, na hora certa, fecha a porta. Eu pensei comigo, e se Jesus passasse? Não poderia entrar, porque fechou a porta. Né? Então, nós não devemos nos fechar em nós mesmos. Nós temos que tentar melhorar os ambientes que nós trabalhamos. Na escola, no trabalho, em casa. Às vezes esquecemos da nossa própria casa. Né? Queremos fazer coisas 1000, mas a nossa casa, a nossa família, às vezes a gente pode esquecer nessa vontade grande de fazer 1000 coisas,
alguma coisa acaba perdendo, e não pode ser a nossa família, na verdade. Nós temos que atentar para tudo isso, né? De modo que o exercício da solidariedade tem que fazer parte, sim, da função do cristão. Jesus Cristo falou mais do que isso aqui, palavras de Jesus, né? Então, a ponto de perdermos o reino do céu. Fala isso ao final, né? Chama de maldito, inclusive. Então, nós temos que tomar muito cuidado com modismos, né? Às vezes muda o governo e começa uma influência. Que bom, os evangélicos estão influenciando o governo. Não é isso que Jesus quer, que nós influenciemos o governo da forma como está sendo atualmente. E será que estamos influenciando mesmo? Né? Não vou entrar em detalhes específicos, mas havia uma certa expectativa de alguém no STF que não se cumpriu, e tem gente achando que está se influenciando maravilhosamente o governo e convidando políticos para frequentar lugares sagrados, onde não podem ir os políticos para falar de política. Todos sorridentes, todos alegres e felizes, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Alguns vão a um extremo, você vê, o cristão ele tem que ficar mediano, ele tem que ficar no meio. Alguns vão ao extremo de dizer o seguinte: olha, eu refuto tudo que é política, porque política é do diabo, né? Olha, eles se baseiam em Lucas 4. A escola bíblica é gostosa por causa disso, a gente discute as coisas, é muito bom isso. Eles se baseiam em Lucas 4, 5 a 8. Antes, 4, 1 e 2, daí nós vamos para o 5 a 8. Olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Daí o diabo vem, faz uma tentação e faz a outra, que está em Lucas 4, 5 e 8. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo queria ser adorado, e ele ia dar todos os reinos, porque isso lhe foi entregue. Então, os que defendem que a política é totalmente do diabo, se baseiam principalmente aqui, né? Nós temos que interpretar bem aqui. Embora o diabo esteja, infelizmente, agitando este mundo, né? É o que em francês se fala dernier cri, né? É o último grito, o último choro, o último grito do diabo, né? Então ele está aproveitando ao máximo, né? E desde a época de Cristo, ele já fazia isso, sem dúvida nenhuma. Mentindo muito. Ora, ele começou mentindo para Eva, né? Ele mentiu para Eva. E tudo que o diabo faz é mentira. Então aqui, será que ele não mentiu para Jesus? É uma hipótese. Os comentários dizem, essa é uma hipótese dos comentários. Outros comentários dizem o seguinte, pode ser que Deus deu temporariamente para o diabo, porque se não houvesse autorização de Deus, o diabo não poderia tentar Cristo, né? Havia todo um plano traçado. E Cristo precisava ser tentado e resistiria como resistiu. Muito bem, então vejam o valor de Cristo como ser humano, também 40 dias sem comer, né? Daí vem o diabo e oferece comida, oferece tudo e desafia Cristo, né?
Então pode ser que Deus deu temporariamente esses reinos para o maligno, mas isso não quer dizer que permaneceu, porque nós vimos lá em Romanos e outros textos, o próprio texto que o pastor leu agora cedo aqui, agora há pouco aqui, a gente vê que os governos, eles têm poder por causa de Deus. Não há poder gerado por eles. O poder vem de Deus, né? Tá? Daí sempre falam, e o Hitler? Né? Essa é a principal pergunta. E não é só o Hitler, tem tantos outros, depois vamos falar deles. Olha, já vamos falar do Hitler especificamente, mas nós tivemos regimes perversos, tanto de direita como de esquerda no mundo. Né? Nós tivemos Stalin, matou milhões de soviéticos. Lenin também, sempre falam de Stalin e não falam de Lenin, mas tudo começou já com Lenin. Mussolini foi um homem muito ruim. Jamais pode-se dizer que Stalin, Mussolini reflitam Deus. Né? O próprio Hitler, que matou quantos? 6 milhões de judeus e outras minorias, né? Judeus, negros, homossexuais. Salazar foi muito cruel em Portugal, e a gente não ouve falar, né? Salazar, fascista, ditador. Franco, houve uma guerra civil na Espanha. Tá? A guerra civil na Espanha deixou centenas de milhares de mortos. Franco acabou ganhando e implantou uma ditadura. Né? Os que defendem Franco falam, olha, se Franco não vencesse a Guerra Civil Espanhola, a Espanha seria um apêndice da União Soviética, que existia à época. Então seria comunista. Franco venceu o comunismo, mas implantou uma ditadura fascista. Né? Mao Tse-tung também, grande assassino na China. Os 3 Kim, que são da Coreia do Norte. Salote Sat. Quem foi Salote Sat? Era o nome de Pol Pot. Falar em Pol Pot, já há milhões de mortos no Camboja. Né? No Camboja. E outros também na África, teve Idi Amin, cruel, ditador, assassino. Né? Todos esses perseguiram cristãos, não tenha dúvida. Não é só o comunismo que persegue. O comunismo persegue porque ele segue a linha do marxismo, e o marxismo é ateu. Karl Marx pregava o ateísmo. Então, o comunismo interessa para o cristão de forma nenhuma. Né? Tá? Então, aquela parte de que tive fome, tive sede, estive preso, estava nu, não defende o comunismo, mas defende um olhar horizontal. Que quando a gente fala muito, taxando o outro de comunista, de esquerdopata, nós, muitas vezes, nós não, os que fazem isso, eles deixam de entender que é o amor horizontal, não é o comunismo que está em questão. Né? E acabam falando mais as palavras comunista e esquerdopata do que Jesus Cristo, do que o reino de Deus, do que o processo de santificação, do que a pregação da palavra. Então, nós não é que defendemos isso ou aquilo, nós defendemos o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala do amor horizontal que nós temos que exercer também. Jesus falou, né? Qual o segundo mandamento em termos de importância, se reduzir a 2? Ame o teu próximo, né? O primeiro é a Deus, e depois ame o teu próximo um pouco, né? Jesus falou, ame o teu próximo um pouco? Não, ele falou, ame o teu próximo como? Como a ti mesmo, né? Como a ti mesmo. Então, isso não é ser a marxista, isso não é ser comunista, não é nada, é a palavra de Deus.
o exercício do amor horizontal, inclusive materialmente, né? Uma época tinha uma igreja que fazia o seguinte: ia à noite, de madrugada, chegava nos mendigos bêbados, batia nas costas e falava: olha, Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Era isso. Pararam uns 2 meses depois. Por quê, gente? Porque isso não leva digamos assim, a um exercício verdadeiro do cristianismo. Isso é só boca, né? Isso entra direto aqui, ó: estive nu, estive com fome e não me destes de comer, né? Então, o exercício do cristianismo tem que enxergar o homem completo. O homem completo. E é esse espírito de solidariedade, de comiseração, que nós temos que ter enquanto cristãos, né? Muito bem. O cristão não deve ter ódio. A gente vê muito discurso de ódio. Hoje em dia tem mais discurso de ódio do que discurso pregando Jesus Cristo, discurso de amor. O cristão tem que fazer discurso de amor, porque Cristo é amor. Nós não lemos que Deus quer que todos sejam salvos? Todos que aceitarem Cristo serão salvos, movidos pelo Espírito Santo, porque por nós somos caídos, né? Muito bem. Então, nós, como seres humanos, temos o velho homem. Como crentes, nós temos o velho homem bem pequenininho, mas temos, Paulo fala do velho homem. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos da política uma teocracia, né? Para não construirmos dentro da política uma teologia, né? Então, quando nós vamos para a política, nós temos que ir como homens para a política e não querer construir um governo teocrático. Alguns vão querendo construir um governo teocrático. Nós temos que espelhar os ensinamentos de Cristo, começando pelas nossas ações como político: honestidade, bondade, sem corrupção, refutando as corrupções que nos serão apresentadas quando um crente começa o seu primeiro mandato, por exemplo, de vereador, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos o velho homem lá, temos o Espírito Santo, o velho homem pequenininho, mas ele está lá. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque o que a gente vê, infelizmente, no meio político, quando se trata de evangélicos, quem põe a mão no fogo por evangélicos na política? Literalmente, põe a mão no fogo, literalmente. Quem? Né? Então, nós não somos ingênuos, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E para nós mesmos, quem for entrar na política, especialmente os jovens, porque a revista do professor pede para nós darmos uma estimulada para que haja mais trigo no meio daquele joio. Essa é a verdade. Haja mais trigo no meio daquele joio, né? Ora, na política, Jesus denuncia o sistema religioso opressivo que legitimava a presença de César e a promiscuidade e a truculência de quem? De Herodes, né? Assim, as seitas judaicas estavam a serviço do Império Romano, sejam saduceus, os fariseus e os escribas. Viúvas abandonadas, órfãos esquecidos, elite se locupletando, sacerdotes a serviço do opressor. Isso tudo desagrada profundamente ao Senhor, desde o Antigo Testamento. A gente vê os castigos que Deus impõe nas desobediências daqueles reis de Israel, os reis maus, né? E outra, o Evangelho nos ensina o princípio de que ao que tem mais, que não tenha demais. E ao que tem menos, que não tenha de menos. Ou seja, nós temos que ser generosos com aqueles que precisam, né?
nós temos que ser generosos. Eu acho que a generosidade individual é muito importante. Eu tenho um pouquinho de medo da generosidade institucional. Ou seja, você vai doar para uma instituição e a instituição vai repassar para os necessitados, porque se perde no meio da instituição. Custa a administração dessa instituição. Então, metade vai para o custo administrativo da instituição. Uma parte vai para a corrupção que pode existir. Gente, a corrupção não é só do Brasil. Tem políticos suecos que, uma vez apontado uma suspeita, já pedem demissão na hora. Então, a própria Suécia, que seria considerada um dos países de melhor IDH do mundo, tem corrupção, sim, e luta permanentemente contra a corrupção. Uma vez um ministro inglês, não era primeiro-ministro, ele era ministro, eu não sei se da economia, inclusive, ele pediu para a secretária dele comprar, me parece que é um remédio, um medicamento, coisa assim de $20, né, 20 euros, libras lá, né? Assim, equivaleria aí a R$60, R$80 hoje. E a funcionária era do gabinete dele, acabou usando verba governamental para isso, verba oficial. Isso foi revelado, no dia seguinte ele pediu demissão, né? Então, o político tem que ter, vamos falar numa linguagem mais simples, desconfiômetro, falta para o nosso político. Nossos políticos, alguns, têm queixa, têm denúncia. Está mais fortalecido ainda, né? Não é só esse presidente, a outra presidente também fortalecia. Tinha queixa, tinha denúncia de corrupção, está mais fortalecido ainda. Isso não é a política nos moldes cristãos, né? Então, nós temos que ter noção de tudo isso. Porque o mundo, o que o mundo faz? As repetições desses atos infames, mentirosos, leva a uma sensação, se a gente não estuda exatamente a palavra de Deus, uma sensação de normalidade. Isso está tão normal, será que isso é pecado? Será que não pode? Né? Então, é uma sucessão de fatos que vai nos anestesiando. E a nossa mente, quando anestesiada, acaba aceitando tudo, né? Olha, mas a minha preocupação é só espiritual. Deus nos fez espirituais. Não, Deus nos fez de carne e osso. A gente vê o exemplo lá do povo de Israel no deserto. Então, Deus atendia o biológico, o psicológico, o sociológico e o espiritual. Olha, Deus mandava, biológico, Deus mandava maná e brotava a água da rocha. Psicológico, naquela passagem, Deus mandou fazer 3 festas. Dividiu em tribos, colocou hierarquia, príncipes no povo. Deus estava, e a parte sociológica, né? A política é sociológica, dentro da sociologia. E a parte espiritual, Deus de dia na nuvem, de noite na coluna de fogo, e o Shekinah de Deus, a glória de Deus no monte, né? Não foi assim? Então, a gente vê que Deus cuida de todas as áreas nossas. Então, quando nós crentes entramos no exercício sociológico, nós temos que estar absolutamente sintonizados com a palavra de Deus. E a gente tem que avaliar o político assim, o político faz muita bondade. Isso tudo é consequência de 2 coisas: verdade e justiça. Se o político fala mentira, não vota nele. Mentira não leva a se fazer justiça. E o objetivo do governante é fazer justiça, em todos os sentidos da justiça. Imaginem um país sem justiça. Justiça é fundamental, né? A justiça social,
A justiça propriamente dita, para resolver as querelas entre governo e pessoa, entre pessoa e governo e entre as pessoas entre si, né? Há centenas e centenas de possibilidades de causas judiciais. Então, a justiça judicial propriamente dita, também ela tem que ser correta. E hoje o que a gente vê? A política interferindo na justiça, né? Hoje o ministro do STF é um amigo com quem eu posso tomar uma cerveja no fim da tarde. Não foi isso que foi falado? Foi falado. Ou eu vou assumir a presidência porque o meu partido está em minoria nos Estados Unidos, né? E vou pôr mais N membros do STF para desequilibrar a balança a favor de um partido que atualmente está menos representado na Suprema Corte americana. E tal. Então, todo tipo de manipulação é ruim. Todo tipo de interferência política nas coisas que têm que ser honestas e corretas é ruim. Por isso que se o governante pratica mentira, saia fora dele, fuja dele, né? Somente com a verdade é possível fazer justiça e então cumprir a vontade de Deus, né? Olha que interessante, falar, mas eu sou jovem e tal, mas eu não quero entrar na política. O estudo de hoje não é um estímulo para entrar na política, mas alguns devem entrar, o crente não deve ter freios para entrar na política. Não, eu sou crente, eu não vou entrar na política, lá é só gente desonesta e tal. Então, entre o primeiro honesto, entre o primeiro justo, o primeiro que fala a verdade e não mente. Porque senão, olha o risco que nós corremos e temos corrido no Brasil repetidamente. Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim. Em alta voz gritou dizendo, cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez, as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira, reine sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre árvores. Está em Juízes 9, 7 a 15. Então as árvores disseram à videira, venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, venha você e reine sobre nós, ao espinheiro. E o espinheiro respondeu às árvores, se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Quer dizer, muito fogo. O Líbano é um país vizinho da Palestina, de Israel, onde isso se deu, né? Então, seria muito fogo. O espinheiro já ameaçando, olha, venham sob a minha sombra, senão vai ter fogo grande. Então, é o seguinte, se os bons não se prontificarem, não se colocarem, os maus já estão colocados. Não é que eles vão se colocar, eles já estão lá, né? Bom, agora para finalizar, falar um pouquinho de um outro assunto que nós temos que discutir em escola bíblica, porque a revista fala, olha, nós temos que obedecer, temos que obedecer. Temos que obedecer até se for o Hitler, temos que obedecer, a revista diz. Mas essa posição não é toda a teologia do assunto. Então,
vamos discutir um pouquinho sobre isso. Deve o indivíduo alguma vez desobedecer a determinada lei do seu país? Ou seja, como se posicionar diante da desobediência civil? Antes, eu vou ler Mateus 5,16 para dizer o seguinte, que Deus quer que nós brilhemos. Deus não quer que a gente fique lá num reduto secreto, só a gente. Fecha a porta, nós somos santos, somos salvos, somos os eleitos e não vamos nos contaminar. Deus não quer. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Palavra de Jesus, né? Palavras de Jesus. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Então, o crente, quando entra na política, ele precisa brilhar. Não é o que temos visto, mas temos sempre que estudar e falar o que nos manda, nos orienta a palavra de Deus, para que, se não brilhamos ainda, alguns brilham, tem alguns, não todos evangélicos na política brilham, alguns brilham, mas mais precisam brilhar. Quanto à desobediência civil e à palavra de Deus, vamos ver. Há 3 posições, uma já vamos descartar que não está na palavra de Deus. Então, há 3 posições. A desobediência civil é sempre certa, a desobediência civil é sempre certa. Isso chama anarquismo. Não vamos tratar de anarquismo que não está na palavra, não é da vontade de Deus. Vamos ficar com as outras 2. A desobediência civil nunca está certa, é o que o livro apregou, é o que a revista pregou. Chama patriotismo radical. E, em alguns casos, a desobediência civil pode ser certa. Isso chama submissão bíblica. Submissão de quem? Do governante. Se o governante não está em submissão bíblica, em submissão à palavra, daí a desobediência civil pode ser correta. Então, os que defendem o patriotismo radical falam assim, meu país, certo ou errado? Isso não é da palavra de Deus. Onde tem isso na Bíblia? Será que Deus concorda com o que eu vou ler? Eu vou ler aqui, desse livro de Jeremias Johnson, chama O Inimaginável. O que nosso mundo seria sem o cristianismo? Um livro ótimo. Eu vou ler isso para vocês verem que tem razão de estudarmos um pouquinho sobre a desobediência civil dentro da palavra de Deus. É rápido. Olha, gente, aproveitar o tema, né? Olha esse, é um poema, não, é uma canção. Eles cantavam isso daí. Cantaram isso, foi entoado em Nuremberg, em 1934. Nós somos a alegre juventude hitlerista. Não precisamos de nenhuma virtude cristã, pois nosso líder é Adolf Hitler. Sempre é nosso mediador. Nenhum pastor, ninguém maléfico pode impedir de sentirmos-nos como filhos de Hitler. Seguimos não a Cristo, mas a Horst Wessel. Era um líder deles lá. Fora com o incenso e a água benta. A igreja pode ser tirada de mim. A suástica é a redenção da terra. A ela seguirei por todo lugar. Baldur von Schirach, leve-me contigo. Baldur von Schirach é um outro líder da juventude. Foi, né? Foi. Um outro líder. O nosso Cristo né? Então vejam vocês. Quanta coisa maléfica tem aqui, nem vamos analisar isso daí. Mas é muito maléfico. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, né? Paulo em Tito, Paulo diz,
a Tito: recorda-lhes de que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes. Então, obediência é necessário, mesmo quando o governo é mau, no entendimento dos que falam do patriotismo radical. São bíblicos também, né? Mas tem uma outra ideia, e a escola bíblica é para isso, é para mostrar os dois que estão dentro da palavra de Deus. Se, às vezes tem dois. Salvador só tem um, Cristo Jesus, né? O caminho da salvação é só um, Cristo Jesus. Às vezes outras coisas, pode ter uma ou outra interpretação. Então, a escola bíblica abre-nos a mente também, né? Obediência é necessária, mesmo quando o governo é mau. Quando Paulo exortou aos Romanos 13, 1 e 4, Nero era o imperador. Nero, dentre outras coisas más, matou a própria mãe para ascender ao trono. Gente, matar a mãe, que pecado, não? Matar um filho, uma filha, a mãe, matar qualquer pessoa, matar a esposa. E hoje, como nós estamos vendo pais matando filhos, maridos matando companheiros, matando a companheira, a esposa, né? São os covardes esses, né? Quem mata é covarde. Quem bate numa mulher é um covarde, né? Incendiou Roma enquanto assistia tocando harpa no alto de uma colina. Ateou fogo em cristãos vivos para utilizá-los como tochas em postes de iluminação. Vejam o que Nero fez. A gente esquece um pouco a história, né? Então nós temos que entender que, por exemplo, que Nero foi um imperador perverso e brutal. No entanto, Paulo chamou de servo de Deus e pediu aos cristãos que obedecessem. Deus disse a Daniel que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Olha que interessante, se nós lembrarmos do que lemos agora da tentação de Satanás a Jesus Cristo, né? Ele fala, eu recebi esses reinos. Quem pode dar os reinos? Só Deus dá os reinos. Mas o diabo é mentiroso, então a interpretação lá, a gente já comentou, também é difícil, né? Também é difícil. Mas em Daniel, a palavra de Deus diz, o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Então, aquela hipótese de que eventualmente Deus concedeu por um tempo o domínio ao diabo para ele fazer a tentação, encontra aqui amparo, né, em Daniel 4:32. O patriota insiste que quem recusa sujeitar-se à autoridade opõe-se à ordem de Deus, que está em Romanos 13:2. Por esse motivo, a desobediência civil nunca pode ser justificada. Então, se a gente pensar de novo naquela música que a juventude hitlerista cantava, a gente pensa o seguinte, nossa, mas será que surgiu Hitler por falta de oração, falta de dedicação aos ensinos de Deus, às coisas de Deus, falta de ação propriamente dita, né? Daquele povo alemão daquela época, para surgir um cara desse? Bom, então acontece que Deus ordenou o governo, mas Ele não aprova a maldade praticada pelo governo. Romanos 13:4 diz que é serva de Deus para o teu bem. É serva de Deus para o teu bem. Não há nenhuma passagem na Bíblia que diz que Deus se agrada de governantes maus. Já estamos na segunda hipótese, que em alguns casos, lembram que o Paulo falou domingo passado, quando que nós obedecemos sempre. Até quando? Até quando o governante nos manda desobedecer Deus. Daí é lícito nós não obedecermos. É que a revista, ela deixa isso um pouquinho em dúvida. Então, eu quis esclarecer o outro lado, que é, como que é isso? Quando é isso? Onde é o suporte disso? Né? Então, Deus ordenou o governo, mas Ele não aprova a maldade praticada pelo governo. Ele não é responsável pela maldade
praticada pelo governo, porque o governo deve ser servo de Deus para o nosso bem. Não há nenhuma passagem que diz que Deus se agrada de governantes maus. Nos próprios livros proféticos, há condenações seguidas de maus governantes. Obadias tem, Jonas 1, capítulo 1, e Naum, capítulo 2. Tem condenações seguidas de maus governantes. Isaías disse: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos opressores. Isaías 10, 1. A obediência ao governo não é irrestrita. Pedro disse às autoridades que tentavam impedi-lo de pregar o evangelho: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus. Está em Atos 4,19. João falou sobre o remanescente fiel, o qual, durante a tribulação, não se submete às ordens idólatras do anticristo. Está em Apocalipse 13. Há vários exemplos em que a desobediência às autoridades recebeu aprovação divina. Êxodo 1, Daniel 3, Daniel 6. Em cada um desses casos, a implicação é óbvia. O governo deve ser obedecido quando ocupa o papel de representante de Deus, mas não quando exerce o papel de Deus. Olha que interessante, né? Hitler, se vocês lerem livros sobre Hitler e tal, teve um momento que Hitler se achava o próprio Deus. Chegou a isso, se achava o próprio Deus. Nós não precisamos obedecer às maldades do governo. É que a Bíblia proíbe fazer o mal, independente de quem tenha dado a ordem. Isso fica claro diante da recusa das parteiras hebreias, recusa das parteiras de matar bebês inocentes, como havia sido ordenado pelo faraó em Êxodo 1. Indisposição dos 3 jovens hebreus de adorar um ídolo feito por Nabucodonosor, como eu falei em Daniel 3. Os cristãos podem obedecer a um governo que permita atos perversos. É só o cristão não fazê-los. Mas não pode obedecer a um governo que lhes ordene a prática do mal. Submissão irrestrita a um governo opressor não é patriotismo, é estupidez. Então, trata-se de adoração ao próprio país. Quando eu adoro o próprio país, como que chama isso? É um dos pecados mais abomináveis por Deus, que é a idolatria. Eu faço do meu país uma idolatria, né? Uma devoção suprema a algo que não é supremo. Somente Cristo, somente Deus, somente o Espírito Santo é supremo. Submissão bíblica. Então, onde traçar a linha? Há 2 posições. Uma admite desobediência quando o governo promulga leis más. E a outra, leis más, leis contrárias à palavra de Deus. E a outra linha entende que o governo deve ser desobedecido somente quando obriga ou requer do cristão a prática de um ato mau. Então, eu vou dar um exemplo. As 2 coisas podem o cristão optar, né? Se um governo autoriza o aborto, é um ato, é uma lei má, né? Um assassinato. Mas uma moça cristã não deve abortar, certo? Então, é só o cristão não fazer isso. Mas há quem critique, e pode criticar, é uma linha de pensamento, está na palavra de Deus. Podemos lutar contra as leis de aborto, pelos caminhos legais nós devemos lutar. Nós temos que desobedecer essa lei. Ou seja, não praticarmos o aborto entre cristãos. A moça cristã não deve nunca praticar o aborto, a não ser em casos muito restritos previstos em lei. A lei brasileira sobre isso tem sido boa. Estupro, né? É complicado tudo isso, mas o aborto é um assunto específico e importante.
Outros acham que o governo deve ser desobedecido só quando obriga ou requer do cristão a prática de um ato mau. Por exemplo, o Holocausto. O Holocausto, se você, independente se era cristão ou não, se você era um que não ia para o campo de concentração, ou seja, se era um alemão ariano, que o Hitler achava que era superior aos outros seres humanos, mas se você tivesse um judeu na sua casa, que você hospedou, e você ia preso junto, ia para o campo de concentração junto, isso era criminoso. Então você era obrigado a entregar pessoas de seu conhecimento aos guardas alemães para irem no trem para os campos de concentração, onde quer que fossem. Tantos espalhados pela Europa e Europa Oriental. Polônia, principalmente, né? Então, gente, aí é um exemplo de que aqueles que defendem dentro da desobediência civil, sob o aspecto cristão, só se insurgir contra quando a lei obriga a prática do mal. Ora, mas o aborto é altamente danoso também. O aborto não obriga, mas faculta. Então, são as duas linhas que estão no pensamento, né? Francis Schaeffer, ele dizia o seguinte: a lei é o rei. A lei é o rei. Mas o rei não é a lei. O rei não é a lei. Então, quando o rei se investe de poderes, achando que a lei é um mero detalhe, ele é a lei, mais ou menos Luís XV, né? Ou Luís XIV, quem sabe a história, na França, que falou le roi soleil, le loi c'est moi, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Ah, daí complicou, né? Daí complicou. Isso ocorre também com pessoas que querem se perpetuar no poder. Nós temos que ter muito cuidado com isso. No Brasil, eu sempre fui contra a reeleição. A reeleição não é bom. Mas, quando o governo entra, seja em qual esfera for dos poderes executivos, e no primeiro ano já fala que quer reeleição, sim, e já começa a fazer um governo visando a reeleição, é muito ruim. É a perpetuação no poder. Hugo Chávez, na Venezuela, se perpetuou, acabou morrendo até, ficou doente no poder, perdeu a vida no poder, e Maduro se perpetuando. Na Bolívia, Evo Morales ficou 13 anos, me parece. É muito tempo, né? É muito tempo. Na França, são 6 anos, me parece, o período presidencial, com direito a uma reeleição. É um período de 12 anos, é muita coisa. Eu não sei se na França são 5 ou 6 anos. Que sejam 5, com reeleição, 10 anos é muita coisa, né? Eu sou contra a reeleição, porque a reeleição gera um lobby, né? Um lobby muito grande desde o primeiro dia. Então, essas duas linhas são quando se permite o mal ou quando se ordena o mal. Quando se promulgam leis perversas ou quando se obriga à prática de ações perversas. Vou dar um exemplo aqui. Um médico cristão é contra o aborto. De repente o país fala, olha, agora abortar é tranquilo, até na véspera de nascer pode abortar. Tem países assim, Canadá é um deles. Um médico cristão, se ele entra num serviço, ele é gineco-obstetra, obstetrícia, ele entra num serviço e fala, olha, aqui você vai fazer aborto. Né? Ele fala, olha, eu não faço aborto, eu faço todo o resto da prática obstétrica, mas eu não vou fazer aborto. Não, aqui é obrigado, a nossa clínica trabalha com aborto, você vai fazer aborto. Peça demissão e saia disso. E lute com os direitos civis
para que essa lei seja modificada. Assim que o cristão deve ser. Não pratique o mal, e nós podemos lutar com os direitos civis que existem, eleição, etc. Né? Você pode dar palestras como cristão, em igreja, em clubes de serviços, em escolas. Você vai mudando mentes aos poucos. E chega um dia que os cristãos conseguem pôr uma lei que preserve a vida. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Agora, se vive num regime comunista de força, faz de conta, e esse rapaz foi tirado do seu lar, da sua casa, da sua família, foi feito médico por um regime comunista, que pega a criança, tira do lar, tem muito isso, é só ler sobre o comunismo. Ele é um médico que ele agora é obrigado a trabalhar no Estado e a fazer aborto, né? Então há casos de suicídios para não cumprir o que a consciência não permite, o que a palavra de Deus veta, mas você é obrigado, a pessoa se suicida, ou a pessoa abandona a prática médica, no exemplo que eu dei, um médico que é obrigado a fazer aborto e tal. Então vocês veem que tem razão de ser esse pensamento. Se eu vou desobedecer à lei quando ela é contra a palavra de Deus, só quando a lei já é promulgada e vamos atacar, ou vamos esperar a lei negar a liberdade quando ela obrigar à prática de ações perversas. São os dois pensamentos que se colocam. E quando o governo faz uma política opressiva, ou quando se transforma numa religião opressiva. Nós temos exemplos de Estado-religião, né? O Estado de Israel, há cerca de um ano, o primeiro-ministro falou que agora a religião oficial de Israel é o judaísmo. Tem comunidade cristã, tem comunidade muçulmana e outras menores. A Arábia Saudita é um Estado muçulmano religioso. Então, vocês vejam que é uma gradação, uma gradação. Vem vindo. Primeiro eu ponho leis opressivas. Mas não obrigo. Depois eu imponho leis que obrigam. Depois eu faço um Estado religioso. Então nós temos que estar atento a esses perigos que ameaçam uma preciosidade que o cristão deve defender na política, que se chama liberdade. É isso. Só que a liberdade tem que ter certa responsabilidade. Tudo tem limite. Não existe liberdade sem limite. Nós mais velhos que estamos aqui, talvez tenham alguns jovens. O jovem fala, não, mas liberdade tem que ser sem limite. A liberdade tem um limite. O limite vai até o respeito ao outro. Eu tenho que respeitar o outro. Jesus nos ensinou assim. Jesus não foi compulsório. Todos foram obrigados a seguir Jesus? Não. Jesus falou, ide e pregai. Né? Quem quiser se converter com a ação do Espírito Santo, se converterá. Ele não obrigou ninguém a se converter. Né? Então, nós temos que respeitar a religiosidade do outro. Né? Lembram daquele filme de uns 20 anos atrás, Je vous salue Marie? Je vous salue Marie, que falava contra Maria, mãe de Jesus. Punha ela como uma prostituta e tal, e tal. Isso é ofensivo, eu acho que a liberdade não pode envolver isso. A gente vê umas moças nos movimentos aí, com a cruz, fazendo obscenidades com a cruz, pondo fogo em cruz, que nem agora no Chile, né? Puseram fogo em igrejas, mas subiram lá no alto e o início foi a cruz. Né? Ora, a cruz modificou as coisas, a cruz separou as coisas, a cruz separou os cabritos das ovelhas, né? Conforme o versículo em Mateus que nós lemos, Jesus Cristo mudou o mundo. Nós contamos os anos a partir do nascimento de Cristo.
E tantas outras coisas. Então, nós temos que ter o conceito de liberdade com responsabilidade. Eu não posso ofender os símbolos religiosos do outro. Olha a França, que situação difícil que está passando, infelizmente. Por quê? Porque o cartoon está ofendendo lá os cartunistas, não sei o quê, está ofendendo o muçulmano. Nós, cristãos, temos que respeitar. A liberdade não é sem responsabilidade. Nós temos que ser educados como cristãos. Nós temos que ter limites como cristãos. Jesus nos ensina tudo isso, né? Eu vou respeitar a religiosidade do outro, mas eu não admito o desrespeito aos nossos símbolos que são da nossa fé, que é sobretudo a cruz e as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O nosso Deus é triuno. Então, nós não podemos aceitar o desrespeito. Eu não gosto que desrespeitem os nossos símbolos de fé, mas eu acho que o cristão tem que respeitar os símbolos de fé dos outros, mesmo que não concorde. Olha, eu não concordo, mas eu luto até a morte pelo seu direito de culto. Isso é um item da declaração dos batistas. No passado, os batistas ingleses, eles falavam assim, olha, eu luto pelo seu direito de culto até a minha morte, mas eu não me obrigo a cultuar aquilo que você cultua, né? Então, a liberdade de culto é fundamental, com respeito, tá bom? Era isso então, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu repito para os que estão nas mídias eletrônicas. Essa aula é um tipo de aula que tinha que ter muita conversa. E iria até 11h30 se a gente não tivesse com a mídia eletrônica, porque a cada momento poderiam interromper, poderiam falar o que acham, acrescentar, perguntar e tal. Mas no tipo que nós estamos atualmente atuando, por causa da pandemia, que continua aí e ameaçadora, né? Nós não conseguimos fazer isso, porque o pessoal da mídia eletrônica perde com isso. Mas agora, no final, se alguém tiver alguma pergunta, eu repito aqui para o pessoal da mídia eletrônica, os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela mídia eletrônica possam ouvir, e daí a gente conversa sobre. Os jovens, vocês... Não? Ninguém? Nem para discordar? Tá bom. Então, eu agradeço muito e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, pedimos ao Pai que a gente tenha capacitação, ó Pai, pelo Espírito Santo, de irmos, ó Pai, aí fora e sermos identificados por aquele que nós cremos, que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor. Que nós possamos persistir, permanecer, perseverar, Senhor. Porque a gente vê que no mundo tudo é difícil, tudo é contrário. Por isso que Jesus falou de maneira tão destacada sobre a perseveração. Nós temos que perseverar, porque o mundo leva para outro caminho, que é o caminho da perdição em todos os sentidos, Senhor. Faça com que possamos ser sal e luz, conforme a orientação de Cristo Jesus. Que sejamos dignos de sermos sal e luz, representarmos aquele em quem cremos, como diz Pedro em uma epístola, Pai. Que nós possamos espelharmos Cristo Jesus e, sobretudo, Senhor, em nossos atos, em nossas ações, nós possamos praticar a palavra de Deus. Este é o objetivo de estarmos aqui. Crescermos na palavra, mas não só teoricamente, mas lá fora. Fazermos a diferença, Senhor. É isso que lhe pedimos em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, que é nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Obrigado, então, gente. Olha, eu vou alternar agora com o pastor, porque o Paulo ele está tendo uma dificuldade, ele não vai poder revezar comigo as próximas aulas, então ele disse que ia pedir ao pastor para substituí-lo.
Uma vez ou outra que o pastor não possa, eu estarei, se Deus quiser. Agora eu estarei, depois de 4 meses que eu tive um problema de saúde, tratei 4 meses, agora, graças a Deus, com a bênção do Senhor, eu estou bem novamente. Então, estamos aí juntos. Obrigado, gente.